Oi, tudo bem? Hoje eu vim trazer mais uma pauta pra gente conversar. Uma das pessoas que está no meu grupo de WhatsApp, caso não participe ainda, link na descrição. E nesse grupo eu pedi sugestões do que trazer nos próximos conteúdos e um desses membros, bem ativo, mandou mensagem pra mim falando: Cauã, eu tenho uma grande dúvida. Eu gostaria de dicas sobre tua rotina. Como é que é a rotina de alguém que trabalha com o mercado digital, alguém que já é empreendedor há bastante tempo? E eu vim falar com vocês um pouco sobre isso. Eu vou traçar primeiro uma linha do tempo. Eu vou falar como é que eu comecei, como é que ficou durante um bom tempo minha rotina e como é que terminou, tá? Como é que terminou, no caso, como é que ela está hoje em dia. Atualmente eu trabalho com o mercado digital na área de e-commerce fazem 4 anos e eu tenho 18 anos. Então eu já acabei a escola. E por isso que eu queria traçar esse paralelo. Vamos começar lá quando eu iniciei no mercado digital, ou seja, eu tinha 14 anos. Eu estava no 9º ano da escola. Eu era muito novo, eu era muito moleque. E eu decidi me aventurar nisso por causa de uma coisa idiota, de um anúncio que eu tinha visto na TV. E meu pai perguntou se eu sabia o que fazer. Eu olhei, me interessei, fui lá e abri minha primeira loja. Uma loja bem ruinzinha, né? Pra dizer o mínimo. E obviamente não deu certo. Mas isso eu ainda era muito moleque, então eu não fiz nada sozinho no sentido financeiro. Eu não trabalhava na época, eu não tinha nenhuma renda. E aí eu falei: pai, me empresta teu cartão para eu abrir a loja, porque mesmo hoje ou até na época a Shopify ela possui uma mensalidade, mesmo que os primeiros 3 meses custem somente $1, ainda assim tu precisa de um cartão para pagar esses 3 meses. Eu, como não tinha nem idade para ter cartão de crédito, pedi emprestado, abri a loja e quando bateu o terceiro mês, que aí o próximo mês ia cobrar R$ 100, eu falei, não dá, não deu certo. Eu continuei estudando no mercado digital, eu dei uma pausa, dei só uma pausa, parei de mexer com isso, mas tem até anotado aqui no meu caderno, no meu quadro de planejamento semanal, vocês não estão conseguindo ver, mas ali ele tem, eu até hoje não tirei, por isso que eu nunca anoto nada na segunda-feira, porque na segunda-feira foi o dia que eu anotei quando eu voltei a trabalhar com o mercado digital. Isso foi em 2022, eu testei durante alguns meses, aí eu parei. E ali tá anotado, dia 8/1 de 2023, que foi quando eu voltei a trabalhar com o mercado digital. Eu fiquei mais ou menos 1 ou 2 meses parado e depois eu retornei. E aí eu retornei e deixei anotado ali. E aí eu retornei com o dropshipping. Eu abri novamente uma nova loja, mas aí que eu cheguei no consenso. Cara, sem dinheiro, simplesmente dependendo de dinheiro que eu ganhava dos meus pais ou de qualquer outra coisa, de presente de aniversário, não vai dar certo. Então, segunda anotação ali. Dia 15 de fevereiro, tá escrito que eu iniciei uma nova jornada. O que seria uma nova jornada? Uma forma de levantar dinheiro dentro do mercado digital. E aí eu comecei a procurar formas de levantar um caixa. Porque eu falo isso para todo mundo que trabalha com o mercado digital e pro pessoal que sempre me perguntar: Cauã, eu consigo iniciar no drop sem dinheiro? Sinceramente, não. E eu nem recomendo. Ah, Cauã, mas dá para trabalhar orgânico? Dá. Só que aí tu vai ter que trabalhar que nem um condenado. E não vai ser um trabalho, vai ser um trabalho meio ingrato. Então, eu recomendo, tu vai construir uma marca. Então, levanta pelo menos um mínimo de orçamento. Eu falo de 3, 4, 5 mil reais, mas isso é já incluindo o tráfego. Caso tu queira trabalhar sem tráfego, eu te digo que aí tu já pode levantar ali os 1.000, 1.500 e aí já é o suficiente. Para que serve esses 1.000 e 1.500? Serve para tu manter tua loja de pé por um ano, porque a mensalidade da Shopify ela é $1 nos primeiros 3 meses, depois é R$ 100. Então ela serve para tu manter e para outros gastos adicionais que podem acabar surgindo e tudo mais, porque consequência. E como é que surgiu essa minha nova jornada? O que eu cheguei a fazer? Eu fui prestar serviço. A primeira coisa que eu procurei foi aqueles site de freelancer que a galera fala por aí. E fui lá, testei, e aí que eu vi que não dava certo. Eu testei por 1, 2 meses e não deu bom. Infelizmente, eu não consegui trabalho os aplicativos são muito limitados se tu não paga o prêmio. O que aconteceu? Eu tava vendo lá, eu tinha 15 ou 20 solicitações por mês. Ou seja, todo mundo lá nesse site de freelancer posta seu projeto e quem quisesse candidata. Sempre que eu clicava, aparecia 40, 50 candidatos. E até eu tenho um vídeo falando só exatamente disso, por isso que eu não vou me aprofundar muito. Se eu me lembrar, eu vou deixar aqui no card para vocês assistirem também, que é o problema dos sites de freelancer. Mas resumindo o que tem lá no vídeo, eu falo sobre os refugiados digitais, que são as pessoas que nem eu na época, que não deram certo nos seus mercados e estavam tentando levantar um caixa, mas não sabiam por onde começar. Então eram 40 e o que eu procurava? Eu procurava na área de marketing. Eu só colocava lá marketing. Eu não tinha nenhuma habilidade em especial. Então eu só botava marketing. E era o que todo mundo colocava também. Eram essas pessoas que estavam tentando iniciar no mercado digital e não tinham nenhuma habilidade em específico. E aí que acendeu uma lâmpadazinha na minha cabeça. Opa, eu preciso me desenvolver em alguma coisa. Não basta eu só ser um profissional de tudo. Um faz tudo, um marido de aluguel. Não. Eu tenho que me especializar em algo. Então, o que será que eu poderia fazer de diferente dos outros? Eu acho que eu vou começar a estudar copywriting. Para quem não sabe, o conceito de copywriting é a escrita persuasiva que as pessoas utilizam nos anúncios ou na sua página de venda. E eu falei, vou me especializar nisso?
E foi o que eu fui atrás. Eu fui atrás de vídeos, eu fui atrás de treinar, eu fui atrás de sites que me ajudassem a treinar essa habilidade e eu comecei a fazer até um ponto que eu me considerasse bom no que eu estava fazendo. E eu fui trabalhando nisso e falei, opa, eu acho que eu já tô ficando maneiro. Eu comecei a olhar as copies dos outros, das outras pessoas, no meu grupo, inclusive. Eu olhava as lojas das pessoas não como alguém que conduzia tudo. Então, pô, tá meio ruim, né, essa copy na tua página de venda. E aí algumas pessoas perguntavam, pô, como é que eu melhoro? Na maioria das vezes eu de graça falava, tu faz isso, tu faz aquilo. A pessoa, nossa, eu não sabia, não percebia. Porque um dos grandes gargalos que eu enxerguei é que as pessoas fazem as copies com inteligência artificial e nem revisam. Faz a copy, larga, ponto, acabou. Não escreve nada manualmente, o que é errado. E aí eu enxerguei esse gargalo e comecei a oferecer meu serviço. E eu estava dentro de um curso, eu não vou nem citar qual era o curso da época, mas eu estava dentro dele e tinha milhares de membros. Não era poucos, era milhares de membros. E aí eu comecei a mandar mensagem no privado desses membros. Oi, tudo bem? Eu me chamo Cauã, tudo mais. Eu trabalho com copy, eu vi que tua página de vendas pode ser muito melhorada. Eu acho que o meu estilo de copy pode ajudar com a tua conversão. E na época eu fui lá e fiz 3 exemplos. Eu fiz 3 copies fictícias para lojas que não existiam e usei como portfólio. E aí eu comecei a mandar mensagem para as pessoas. Mandei mensagem para 20 pessoas. Dessas 20, 2 aceitaram. E na época eu cobrei R$30 por cada copy. Então foi os meus primeiros R$60 com o mercado digital. E depois começou a dar certo. E aí eu comecei a ficar melhor ainda. Eu comecei a ganhar portfólio enquanto eu fazia as outras lojas. Comecei a entrar em contato com as pessoas. E aí meu serviço foi aumentando de 30 para 50, de 50 para 70, de 70 para 100, de 100 para 200. Então eu tava chegando a cobrar R$200 por copy. Eu comecei a fazer isso. E aí eu consegui juntar a minha primeira grana. Um pequeno caixa para eu conseguir iniciar a minha operação. Aos que já me conhecem lá do grupo, sabem que essa primeira loja não deu certo. Então eu ainda continuei com o trabalho de copy, com o trabalho de infoproduto. E eu fali 3 lojas antes da minha primeira dar certo. Então, aos que estão preocupados de, o que será que vai acontecer com a minha loja? A minha primeira não deu certo, a minha segunda nem a minha terceira deram certo. Então, chegando ao ponto de hoje em dia, porque eu falei como eu comecei, eu falei o que eu estava fazendo nesse meio tempo e como é que eu estou hoje em dia, que eu já... Na verdade, eu não falei muito da rotina da época. Eu de manhã ia pro colégio, eu chegava de tarde em casa e eu chegava com muito sono, porque o colégio, eu ia muito cedo pra escola e eu ficava até de madrugada trabalhando, já pulei etapa. Chegava de tarde e eu dormia. E aí eu levantava de tarde, eu ia pro computador. Eu tinha o costume de praticar esportes, eu gostava muito de jogar futebol, então eu também jogava futebol pela tarde e ficava à noite e madrugada no computador. Mas era essa minha rotina enquanto eu estava no colégio. Aos meus 17 anos, eu acabei a escola e a rotina mudou completamente. Porque aí não era só mais uma lojinha de drop, era o meu futuro. Era o que eu ia ter que levar para a minha vida, eu ia ter que começar a trazer resultados mais expressivos, porque eu falei pra vocês, deu certo a loja, mas dar certo não significa que a loja te sustente. Então, eu comecei a levar mais a sério ainda. E aí eu levantava de manhã e trabalhava. De tarde eu fazia as minhas coisas como academia e futebol e de noite eu trabalhava também. Não ficava até de madrugada, porque de manhã eu ia querer acordar cedo para trabalhar. Então, eu comecei a transformar essa rotina de empreendedor numa rotina correta, de como se fosse um trabalho normal. Então, de manhã eu trabalhava, de tarde eu descansava, os meus momentos de lazer, e de noite eu trabalhava novamente. Mas eu não ia madrugada dentro para poder estragar completamente minha rotina, só se fosse necessário. Então, nesse tempo, se tu fizer um cálculo, dá umas 8 horas de trabalho. É quase um trabalho comum, só que eu dedicava esse tempo inteiro à minha loja. E existiram momentos que eu estava trabalhando no 7x0. Eu trabalhava essas horas, mas aí eu meio que cortava o fim de semana. Se eu já estou descansando de tarde, eu não preciso descansar no fim de semana. Então eu pegava o fim de semana dentro e também fazia da mesma forma. As pessoas na internet, elas impulsionam na tua cabeça uma falsa disciplina. Porque eu me tranquei no meu quarto, fiquei no modo caverna durante milhares de horas para conseguir fazer dar certo. Não é bem assim. Tu precisa de uma dedicação a mais do que a maioria das pessoas. Sim, mas não vai ser essa dedicação doentia que vai fazer tu virar. O que vai fazer tu virar vai ser método e aplicação correta. Porque não adianta tu passar horas aplicando um método furado. Tu estar aplicando alguma coisa que não funciona. Que nem, vou dar no exemplo do meu mercado, que é onde eu tenho mais experiência. Que nem tu passar horas estudando, horas aplicando, e aí vai me mandar mensagem, calor, porque não tá dando certo, o cara me mostra aplicando uma loja genérica. Mas isso é papo pra outra hora. Eu vim aqui pra falar de rotina, né? Mas isso, aí eu cheguei nesse ponto onde pra mim é extremamente agradável. Eu levanto, eu faço meu café, eu vou pro computador, de tarde eu almoço e ainda faço as minhas coisas e de noite eu volto pro computador também. Consigo conciliar tudo da maneira mais correta. Mas óbvio que no começo vai ser um pouco bagunçado, porque isso não vai ser a tua prioridade. Eu imagino que muitos trabalhem ou tenham outras prioridades além da própria loja ou do próprio negócio dentro do mercado digital. Mas eu vim contar aqui um pouco pra vocês e talvez aconselhá-los sobre como é que é a minha rotina e como isso pode te ajudar, tá? Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se não tiver te ajudado, espero ter te entretido e consiga entender um pouco melhor como é que é a rotina de um jovem empreendedor, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Caso tenha curtido, caso tu ainda não me siga ou não participe do meu grupo, já se inscreve, deixa o like. E se quiser participar, o link tá novamente aqui na descrição, tá? Então
Então, entrando lá, a gente troca uma ideia, a gente conversa bastante sobre esse mercado. E se tu só trabalha com o mercado digital e não queira participar de um grupo de dropshipping, pelo menos acompanha os conteúdos aqui que talvez tenha algo de valor para você, tá bom? Muito obrigado e é nóis.